Hoje eu quero começar esse vídeo trazendo um tweet do Morgan Housel. Sim, Morgan Housel, autor de um dos livros talvez mais recomendados no mundo das finanças, que é A Psicologia Financeira. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo fortemente que você coloque ele na sua lista de leitura, porque tem lições valiosíssimas aqui dentro. Mas vamos lá, qual que é o tweet, né, gente? Ele escreveu o seguinte: You can be an extraordinary investor by earning average returns for an above average period of time. Isso quer dizer que você pode ser um investidor extraordinário, obtendo retornos médios por um período de tempo acima da média. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que boa parte dos investidores, como eu interpretei, tá? Boa parte dos investidores dizem que vão investir no longo prazo, mas não aguentam de fato o longo prazo. Então, se você conseguir retornos medianos, mas de fato pensar no longo prazo e ficar vivo no longo prazo, muito provavelmente você vai estar acima, performando acima da média geral do mercado, porque tem muito especulador aí no meio do caminho e muita gente que larga, né, que joga a toalha no meio do caminho. Agora, por que eu tô trazendo isso, gente? Porque basicamente, hoje eu quero trazer 5 empresas, 5 ações que estão com bons dividendos aqui na nossa Bolsa de Valores. Só que vocês vão ver que algumas delas não têm dividendos extraordinários, mas existem alguns porquês de elas estarem, então, nessa minha lista de 5 empresas pagadoras de dividendos. Mas antes de partir para a lista, então é claro que eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E agora vamos lá, né, gente? Também podem utilizar os comentários, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão engajando, que o vídeo é bom e ele espalha esse vídeo para mais pessoas. Então vocês me ajudam muito comentando também, às vezes as ações que vocês têm ou ações que vocês querem que eu traga alguns comentários aqui também, super válido, tá? Mas vamos lá, gente. A primeira da lista que eu quero trazer para vocês, ela é a Home. E a Home, gente, alguns de vocês perguntaram sobre ela em alguns vídeos, né, que eu fiz anteriormente, nos comentários. Alguns têm chamado a atenção para a ação em si, e não é para menos. Ela entregou recentemente o resultado do segundo trimestre de 2024. Sim, nós já estamos abrindo aí a temporada dos resultados do segundo tri, e ela teve uma queda no seu lucro de 4,9%, quase 5%. Só que quando a gente olha só esse resultado, a gente pensa, beleza, é uma queda, tá mais ou menos na média e tal, né? Mas não dá para olhar só esse número. Quando a gente olha a carteira de pedidos, porque ela é uma empresa que trabalha com máquinas e equipamentos, né? Quando a gente olha a carteira de pedidos, ela subiu 24% nesse mesmo período. Então, por mais que o lucro tenha caído, a carteira de pedidos subiu muito. Claro que teve uma feira de máquinas e equipamentos que ajudou muito em maio, se eu não me engano, então isso ajuda a incrementar muito esses pedidos de home e futuramente, né, a receita de home, mas é algo que a gente fica de olho, porque aparentemente as coisas estão voltando a se recuperar um pouquinho. Outra coisa que chamou atenção nesse resultado dela foi a Prods, que é um braço dela para aluguel de máquinas e equipamentos. E por que esse braço ele tem sido importante? Ele cresceu 46% nesse último período, mas é importante porque em momentos onde talvez nós tenhamos uma taxa de juros relativamente alta, onde as empresas talvez não estão com aquele apetite muito grande ou até mesmo com crédito tão facilitado para crescer o número de pedidos de home, de máquinas e equipamentos, elas podem ir para o lado do aluguel, que óbvio vai custar um pouco menos ali, e quem sabe no futuro esses clientes podem se converter então em efetivos pedidos, né, de máquinas e equipamentos para a home. Então esses pontos me chamam a atenção, mas falando da questão de dividendos de home, o que nós temos aqui, o dividend yield atual dela é de 6,89%, mas nós gostamos de olhar um período um pouco maior, e o que nós temos nesses últimos 5 anos é um dividend yield aí na casa de 8,43% em média ao ano. E aqui eu trago para vocês, e eu acho que faz muito jus, inclusive, a frase que eu trouxe no início do Morgan Housel, porque assim, não são dividendos extraordinários, né, mas estão acima, por exemplo, daquele 6% do Décio Bazin, mas nesses últimos anos de 2020, 2021 para cá, ela tem sido muito consistente nessa questão dos dividendos. E para quem fala, mas vocês ficam investindo em dividendos, desconta do preço, etc e tal, vamos olhar para a empresa e para a ação em si. Quando a gente olha para a Home e compara com o Ibovespa, CDI e o IDIV, que é o índice de dividendos aqui da nossa Bolsa do Brasil, a Home, ela conseguiu sim superar
todos esses índices, inclusive renda fixa, aqui considerando valorização e considerando a questão dos dividendos, tá? Aqui a gente está considerando tudo. Então o Home acaba entrando aí nessa lista das 5 empresas. A segunda empresa, gente, é Banco do Brasil. E essa eu acho que vocês já esperavam que eu trouxesse ela aqui. Eu acho que os últimos vídeos que eu fiz de dividendos, ela sempre acaba entrando aí no meio dessa história, porque não tem jeito. Hoje o Banco do Brasil ainda acaba sendo um dos bancos mais baratos que nós temos na nossa bolsa de valores, ainda que já tenha subido relativamente bem aí nesse último ano. Mas quando a gente olha a relação preço-lucro do Banco do Brasil, então hoje ele está negociando mais ou menos 5 vezes preço-lucro, muito abaixo de Itaú, Bradesco e Santander. E isso tem acontecido, gente, porque de fato o Banco do Brasil conseguiu melhorar muito ao longo desses últimos anos a questão de gestão e a própria questão, né, de eficiência dentro do banco. O ROI de Banco do Brasil, inclusive, chegou a superar aí alguns bancos privados, e isso é muito importante para um banco que tem o dedinho do governo e que muitos torcem o nariz por ter esse dedinho do governo. A questão é que mesmo quando o governo ele tenta intervir, como por exemplo em 2012 a Dilma estava pressionando o Banco do Brasil e Caixa pela questão dos juros, né, que estavam altos e queria colocar um limite. Nem isso fez com que Banco do Brasil, por exemplo, entregasse resultados ruins. Então acaba sendo um banco consistente, tem esse porém de ter o dedo do governo, mas ainda assim ele continua performando relativamente bem, tá? Quando a gente fala do dividend yield atual de Banco do Brasil, hoje está na casa de 8,91%, mas a média dos últimos 5 anos é um pouco menor de 7,3%, o que ainda assim estaria acima daquela média, né, dos 6% que o Décio Bazin fala, mas também, mais uma vez, não é nenhum dividendo extraordinário, meu Deus do céu, tá? Agora, saindo de Banco do Brasil, aliás, não, antes de sair de Banco do Brasil, eu quero trazer o comparativo de Banco do Brasil com os outros índices, igual eu trouxe para Home, tá? Banco do Brasil, então, em comparação com Ibov, CDI e IDIV, ele só perdeu para o IDIV, considerando aqui, então, esses últimos 5 anos. Mas superou renda fixa, superou índice Bovespa, e isso, claro, considerando, como eu falei para vocês, valorização e a questão dos dividendos. Quando a gente fala de Banco do Brasil, uma coisa que eu fui dar uma consultada, tá, gente? Essa telinha aqui é do Trade Map, é o consenso de mercado, para entender o que as pessoas estão olhando para essas ações. Nem todas as ações a gente encontra esse consenso, porque algumas não têm essa cobertura dos analistas, tá? Mas Banco do Brasil tem. E hoje o consenso de mercado diz que de 11 análises que nós temos hoje, 10 dizem que era para comprar, apenas uma diz que é para manter. E nós temos então que a média de upside que ela pode entregar, e lembrando que isso aqui, gente, geralmente é pensando num curto prazo, muitas vezes 1 ano, no máximo 2, tá? Mas a média de upside que muitos encontram, né, para Banco do Brasil fica aí na casa de 38, quase 40%, beleza? Mas ok, vamos sair então agora sim de Banco do Brasil e vamos para uma empresa de saneamento, gente. Vamos falar de Copasa. Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Essa empresa, ela entra talvez no hall de empresas que geralmente as pessoas que buscam de fato dividendos acabam colocando, né? Porque você vai olhar para banco, para elétrica, vai olhar para a parte de saneamento, você tem a parte de telefonia. Então existem alguns setores onde é mais fácil você encontrar dividendos. Quando a gente fala de Copasa, nós podemos comparar tranquilamente com uma Sabesp ou até mesmo com uma Sanepar. E quando nós comparamos essas 3 empresas, hoje Copasa ainda é aqui tem talvez um dos menores, talvez não é o menor, mas um dos menores índices, né, de preço-lucro, negociando a 5,9 vezes, mas em compensação, o dividend yield aí fica na casa de 16%, o que é muito acima, por exemplo, de Sanepar e também de Sabesp, como vocês estão vendo aqui. Quando a gente fala, então, do dividend yield atual, 16,55%. Quando a gente fala do DI médio dos últimos 5 anos, 8,47%. Agora, deixa eu trazer para vocês também um comparativo com aqueles índices, como eu trouxe com as outras ações. Quando a gente fala de Copasa, ela teve uma rentabilidade, um retorno, né, ao longo desses últimos 5 anos de mais de 65%, o que supera tranquilamente Ibovespa, CDI e o próprio IDIV. Então, para aqueles, né, que às vezes dizem que não focam em empresas de dividendos e tudo mais, muitas vezes nós temos que entender que o dividendo ele é uma consequência das empresas, né, das boas empresas que nós temos na Bolsa de Valores, e nós podemos sim unir muitas vezes o dividendo com a questão de valorização dessas empresas, tá? Questão de consenso. A maioria das análises dizem que Copasa hoje seria para manter. Então, de 10 análises, 8
8 dizem para manter, 2 para comprar, e o upside médio, considerando todas essas análises, seria de 3%, mas muito provavelmente, né, quem manda comprar, eles estão ali olhando um upside médio de 19% aproximadamente. Agora vamos lá, gente, saindo de Copasa, vamos para Vale. Sim, Vale, eu fiz um vídeo recente dela aqui no canal, também, acho que não é surpresa para ninguém ela estar nessa listinha de 5 empresas, né, que são pagadoras de dividendos. Por quê? Porque basicamente ela não só tem feito bons pagamentos de dividendos, inclusive ela entregou resultado e anunciou dividendos agora recentemente também, como também ela é uma empresa que está relativamente descontada. Claro que existem motivos para tal, né? Vale chegou a ser cotada a quase R$85, hoje está na casa de R$60. E ela, gente, é muito dependente de minério de ferro. E aí não adianta, a gente fica de olho no que está acontecendo na China e no restante do mundo. A demanda não tem crescido, não tem favorecido, por exemplo, para um grande ciclo de alta do minério de ferro, mas para quem tem paciência para o longo prazo e talvez espere em algum momento voltar aquele ciclo de alta do minério de ferro, então fica de olho em empresas do setor, Vale é uma delas. Deixa eu mostrar para vocês com esse gráfico aqui, para vocês entenderem o quanto ela é dependente do minério de ferro. Vejam que o gráfico dela basicamente anda igual à questão do minério de ferro. Então, nesses últimos anos anda aí um pouco de lado, mas muitos provavelmente o que esperam quando investem em Vale é esperando um ciclo de alta, talvez daqui a alguns anos, no minério de ferro, e isso pode com certeza acabar puxando a Vale, tá? Quando a gente fala dos dividendos, então o dividend yield atual dela é de 11,37%, o que é um dividend yield alto, perto principalmente das outras empresas que eu já trouxe até então, e o dividend yield médio dela dos últimos 5 anos então cai um pouquinho, um pouco acima de 8%, o que também não é nada mal. Quando a gente fala de performance, então a Vale nesses últimos 5 anos teve um retorno de mais de 91%, superando também o Ibov, o CDI e o IDIV, e quando nós falamos então da questão de consenso de mercado, de 12 análises, 10 estão falando que Vale é compra, 2 para manter. O upside médio dela é de 30%, para aqueles que talvez estão olhando para uma compra forte ou qualquer coisa nesse sentido, estimam aí um upside de mais de 46%, talvez voltando àqueles preços que a gente viu há alguns anos atrás. Acho que Vale talvez tenha sido um dos cases mais comentados pelo que eu vejo em rede social, em YouTube, em alguns podcasts que vão gestores e tudo mais, justamente pelos preços que ela está negociando e pela qualidade que a empresa entrega ao longo dos anos, tá? E por último, mas não menos importante, mas talvez uma das mais polêmicas, precisamos falar de Petrobras, gente. Petrobras, sim, ela paga gordos dividendos. Já pagou mais? Sim, com certeza, mas não tem como ela ficar de fora dessas listas, principalmente quando a gente olha o dividend yield atual e o médio. A questão de Petrobras é porque não adianta, tem o dedo do governo. Quando a gente olha um histórico um pouco maior de lucro e tudo mais, a gente sabe que isso acabou caindo ao longo desses últimos anos, desde 2022 para cá, lucro caiu e dividendos caíram, mas isso já era inclusive algo esperado, porque o governo, apesar de embolsar uma grande fatia dos dividendos de Petrobras, do bolso para fora, eles gostam de manter aquele discurso, né, de que são contra dividendos, e também temos que adicionar a tudo isso a questão da política de preços, né, que ficou uma política de preços aí meio freestyle, não tá tão transparente como eles estão fazendo essa política de preços, mas em diversos momentos a Petrobras acaba atuando com um déficit, né, ou com uma diferença muito grande dessa paridade, né, quando a gente olha para os mercados lá fora. Nesse momento, inclusive, né, a defasagem de Petrobras para gasolina está na casa aí de 11%, quando a gente fala de diesel chega aí a quase 12%, então no final das contas ela acaba operando com essa defasagem, não tem tantos reajustes como fazia no passado. Claro que existem outros investimentos que ela está fazendo também, algumas reservas que ela tem feito, então isso impacta no lucro e nos dividendos que ela vem recebendo. A questão é, dividend yield atual de Petrobras em 16,84%, o que é muita coisa mesmo, ainda que a gente já tenha visto esse dividendo muito maior do que é hoje. E quando a gente fala do dividend yield médio desses últimos 5 anos, 21,86%. Eu já disse, eu acho que é um pouco mais de um ano atrás, que eu não achava que esses dividendos seriam sustentáveis então, e que talvez ela poderia voltar ali para uma normalidade, entre aspas, pagar dividendos
dividendos entre 8, 9, 10% que estaria ok, mas hoje o que nós temos então são esses yields ainda altos. Agora, vamos entender a performance dela referente aos índices, né? Então, Petrobras teve um retorno de mais de 333%, enquanto Ibovespa, CDI e IDIV ficaram muito abaixo. Já quando a gente fala da questão de recomendação, ela talvez é que tem dividido mais opiniões. Nós temos 11 análises, dessas 11 análises, 6 dizem para comprar, 5 dizem para apenas manter. O upside médio dela é de 22%, quase 23% esperado, então, de valorização para a ação. E basicamente, gente, são essas as 5 ações que eu queria compartilhar com vocês. Algumas talvez um pouco mais óbvias, outras um tanto quanto polêmicas e outras nem tão óbvias assim. Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma delas na carteira. Escrevam nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.